sucesso em Atos, sendo que a primeira viagem missionária dele foi a que a gente tem mais detalhes registrados. Paulo ele foi enviado de Antioquia para as cidades de Antioquia, Icônio, Listra e Derbe. E essas 4 cidades que ele passou, saindo de Antioquia, a gente tem um registro de tudo que aconteceu com ele. A pregação do evangelho, a resistência dos judeus, a perseguição por parte de alguns judeus, a conversão de gentios, algumas conversões de judeus, isso tudo ele passou nessas 3 cidades. Numa delas, inclusive, ele foi apedrejado, que foi na cidade de Listra, a terceira cidade que ele passou. Ele foi apedrejado porque os judeus que saíram de Antioquia andaram atrás de Paulo cerca de 190 quilômetros e o alcançaram em Listra, enquanto ele estava pregando. E quando eles chegaram lá, eles se depararam naquela ocasião em que Paulo e Barnabé foram chamados de Júpiter e Mercúrio, né? Eles estavam pregando ao pessoal daquela cidade, e aquele povo imerso num politeísmo, eles acreditavam em vários deuses diferentes. E eles entendiam que alguns planetas, né, eram, na verdade, deuses. Então, depois da pregação de Paulo e dele ter curado uma pessoa, eles começaram a chamar Paulo e Barnabé de Júpiter e de Mercúrio. Os deuses se transformaram em seres humanos e vieram até nós. A mitologia ela ensinava que isso era possível. O pai, por exemplo, de Apolo, o pai de Apolo era, eu esqueci o nome dele. Os gregos acreditavam que ele se transformava no ser humano e descia muitas vezes e tinha relação com várias mulheres. Assim, ele teve um dos seus filhos, por exemplo, um dos mais conhecidos. Então, nessa situação, Paulo estava pregando para esse povo, e quando eles começaram a dizer que ele e Barnabé eram deuses, eles disseram: olha, nós não somos. Eles queriam sacrificar animais em nome de Paulo e Barnabé. E Paulo falou: olha, nós não somos deuses, nós estamos pregando sobre o verdadeiro Deus e queremos resgatar vocês dessa compreensão da vida. Nesse momento, os judeus vindos de Antioquia chegaram, fizeram a cabeça do povo, e o povo todo se voltou contra Paulo e Barnabé, e apedrejaram Paulo quase até a morte, e largaram ele nas margens da cidade. Depois de um tempo, Paulo levantou, voltou para dentro da cidade, continuou pregando. Essa, para mim, é um dos relatos mais comoventes da história do apóstolo Paulo. O capítulo? Olha, eu acho que é entre o... Deixa eu procurar aqui, Marilza. Só para contextualizar o capítulo, pessoal. É fácil de achar. Ó, Icônio, capítulo 14. É o capítulo 14. Capítulo 14, verso 19. Vocês encontram essa história, pessoal. O verso 19 diz assim: chegaram alguns judeus de Antioquia e Icônio, instigando as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando como por morto. Eles acharam que ele havia morrido. E aí o verso conclui dizendo: mas quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte foi com Barnabé para Derbe. Então é isso, vocês encontram no capítulo 14 essa história da primeira viagem. Isso, capítulo 14 de Atos, primeira viagem missionária de Paulo. Rafa, você queria falar? Existe são poucas pessoas que defendem que essa indica que Paulo realmente existe. Basicamente, Reviveu, né? Pela sociedade, ainda estivesse vivo nessa condição, se apedrejar. Exatamente. Existe. Realmente é uma cena dramática e de muita coragem e amor pelo evangelho, né? Imagina, tanta gente hoje sofre algumas coisas nas igrejas e abandona a igreja. Esse homem foi apedrejado por causa do evangelho e voltou para continuar pregando. Então a gente tem muito que aprender com a vida dos apóstolos em Atos. Mas eu apresentei só esse contexto para vocês porque essa primeira viagem do apóstolo Paulo, essa viagem missionária, ela se deu na região conhecida no primeiro século como Ásia Menor. A Ásia Menor hoje é a nossa Turquia.
Então o apóstolo Paulo ele evangelizou praticamente todo o território da Turquia no primeiro século. Hoje, completamente dominado pelo Islã, pelos muçulmanos. Por sinal, uma parte do Oriente Médio, né, é muçulmano, divididos entre xiitas e sunitas, sendo os xiitas uma parcela menor, cerca de 10% dos muçulmanos são xiitas e 90% de sunitas. Estão espalhados, na verdade, pela Europa, pelo Oriente Médio, quase todo o globo. Então, esse território da Turquia, ao norte, você encontrava uma região chamada Galácia, que era o nome romano, nome imperial romano para esse território. E essa região da Galácia, ela se estendia até o sul da Turquia. Então, embora a gente não tenha muitos detalhes sobre as circunstâncias em que Paulo foi numa cidade ou em outra, o que a gente sabe é que ele foi nessa região da Galácia, evangelizou, um avivamento ocorreu e igrejas foram sendo constituídas do norte ao sul. A gente não tem muitos detalhes sobre como isso se deu. O que a gente sabe é que aconteceu. Isso provavelmente foi entre 47 e 48 depois de Cristo. E no ano seguinte a isso, Paulo escreve a carta. Essa é uma estimativa, né? Não é uma coisa precisa, mas é uma estimativa razoável. Entre 47 e 48 ele prega, um avivamento ocorre, as igrejas são formadas. Um ano depois, desvio. Várias igrejas se desviando do evangelho, divisões e brigas ocorrendo, porque escribas, né, mestres, rabinos haviam migrado para essas regiões, provavelmente judeus. Nós podemos entender que alguns já eram dessas regiões, mas muitos foram, porque era comum entre os judeus viajar para fazer prosélitos, discípulos, e propagar a mensagem do judaísmo. Então Paulo teve muito problema, e por isso ele escreveu essa carta. E no capítulo 1, verso 1, a gente já tem uma dimensão do que ele vai tratar ao longo de toda a epístola, porque ele começa dizendo: Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Reparem que, diferente de muitas outras cartas, ele não começa com ações de graças. Ele não começa dizendo: olha, nós damos graças a Deus por vocês, eu estou aqui reunido com meu irmão Timóteo, Tito, Silvano, que é Silas, e nós estamos com muita saudade, orando por vocês, desejamos vê-los de novo. A primeira coisa que ele diz é que ele é apóstolo, e que ele não foi constituído apóstolo por intermédio de nenhum homem, de nenhuma pessoa. Isso é muito importante. Porque aqui a gente tem um apóstolo que foi ordenado apóstolo de uma maneira sobrenatural.